A Associação Não Somos Desertores, de profissionais de saúde cubanos que estão exilados, manifestou apoio ao presidente eleito Jair Bolsonaro e afirmou que o governo cubano, apesar de tentar redirecionar a culpa ao presidente do Brasil, é o único responsável pelo fim da colaboração cubana no Brasil no programa Mais Médicos. Ouça o texto divulgado pelos médicos exilados. O Ministério de Saúde Pública de Cuba anunciou, por decisão do governo da ilha, a retirada de seus médicos do programa Mais Médicos do Brasil. Jair Bolsonaro, presidente eleito do Brasil, declarou recentemente seu interesse em mudar as condições de prestação de serviços médicos cubanos para o país. Bolsonaro quer aumentar o salário dos médicos dos 25% que atualmente recebem para 100% e quer que a Havana respeite o direito desses profissionais de ter sua família ao seu lado. Tudo desde que se submetam a um exame de revalidação. Bolsonaro e também vários juristas brasileiros afirmam que seu interesse é acabar com as relações de escravidão impostas pelo governo cubano à sua classe trabalhadora. O salário. As condições do contrato original entre a Cuba e a OPAS estabelecem 25% do salário para os médicos nessa colaboração, 70% para o Estado cubano e 5% para o OPAS. O governo cubano justifica essa retumbante taxação com a necessidade de financiar a saúde gratuita que oferece ao povo de Cuba. No entanto, dos 12 bilhões que arrecadou recentemente, graças aos serviços de médicos como esses no exterior, apenas 400 milhões foram destinados ao sistema de saúde da ilha. O discurso oficial não especifica se se trata de investimentos na saúde pública ou no setor privado de saúde ligado ao turismo estrangeiro, que cresceu tanto nas 2 últimas décadas. Por outro lado, a precarização das instalações clínicas e hospitalares não confere credibilidade a esse imposto abusivo de 70% que o Estado cobra ao custo do sacrifício de sua força de trabalho no exterior. Outro aspecto a considerar é que o resto dos médicos envolvidos no Mais Médicos, de diferentes países da região, ganham seu salário integral, e Bolsonaro quer que os cubanos tenham igualdade de direitos e condições com seus pares latino-americanos. Família. Apenas em raras exceções, Cuba cumpre a parte do acordo de trabalho original de 2013, e é fato que a separação familiar é a melhor forma para as autoridades cubanas garantirem que seus trabalhadores retornem à pátria. Revalida. Basta lembrar um dado muito ilustrativo. Os médicos brasileiros que estudam medicina em outros países são obrigados a revalidar seus diplomas no Brasil se desejam trabalhar em seu próprio país. A decisão abrupta do governo cubano não leva em consideração a opinião de seus profissionais, que, juntamente com o povo brasileiro, são os mais prejudicados nessa história. O mínimo que Cuba poderia ter feito era entrar em diálogo com os médicos e renegociar, com eles e com o presidente do Brasil, quando ele assumir no próximo ano, os termos de um contrato que afeta a saúde básica de centenas de milhares de brasileiros de baixa renda e mais de 11 mil médicos cubanos, representando 1/5 da colaboração total cubana no exterior e seus familiares em Cuba. Não é segredo para ninguém que a situação econômica do trabalhador cubano melhora significativamente nesse tipo de acordos, onde eles ganham 3 ou 4 vezes mais do que ganham em Cuba. Mas o diálogo não é algo com o qual o governo cubano esteja familiarizado, especialmente o diálogo com seu povo, porque sua atitude é arrogante, autoritária e irracional. Em vez disso, eles orientam os médicos a recolher seus pertences com vistas a uma saída imediata, bombardeiam os profissionais com propaganda, redobram a vigilância e avisam os médicos que já visitaram seus parentes em Cuba, para informá-los de que retornariam com satisfação do dever cumprido. Uma visita que qualquer cubano entenderia como uma ameaça. É curioso, se um colaborador cubano decide voltar antes do tempo estabelecido, ele é desonrosamente expulso de seu trabalho. Mas se a decisão vier de cima, tudo bem. É ilustrativa a falta de responsabilidade de um governo que toma decisões que afetam seriamente milhões de pessoas, nacionais e estrangeiras, com base em declarações que beneficiam sua força de trabalho, por um presidente que ainda não iniciou seu mandato e que não tem todo o poder, porque depende do consenso de órgãos e instituições com autoridade política e legal em um sistema democrático. O governo cubano não entende isso, pois está acostumado a decisões unilaterais em um sistema totalitário.
O governo cubano, apesar de tentar redirecionar a culpa ao presidente do Brasil, é o único responsável pelo fim da colaboração cubana no Brasil, no programa Mais Médicos. Ele renunciou à solidariedade desinteressada para defender o valor do capital. Esse governo, que enviou seus profissionais a zonas de desastre e guerra extremamente perigosas e nunca se preocupou em evacuá-los, mesmo quando suas vidas estavam em perigo, tem sido incapaz de garantir condições e salários decentes para seus profissionais e se dá ao luxo de desperdiçar e até se assustar com a oportunidade, por iniciativa de um governo estrangeiro, de resgatar e beneficiar seus trabalhadores. Ele virou as costas não só para o povo brasileiro, mas para os princípios altruístas e humanistas que tanto diz defender. Nós Somos Desertores se solidariza com o povo do Brasil e com os médicos cubanos nesse momento difícil e incerto, esperando que cada parte encontre a melhor solução, dependendo de seus respectivos interesses, sem intervenções ou manipulações de qualquer tipo. No caso específico de nossos colegas cubanos no Brasil, qualquer decisão que emane da vontade, do exercício de suas liberdades e direitos, sempre terá nosso apoio. Não somos desertores, somos cubanos livres. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.